Olá, turma. Bem-vindos novamente à disciplina de empreendedorismo. Nosso tema de hoje é economia, finanças e empreendedorismo. Diferente de outros tópicos, pessoal, esse tópico eu não coloquei lá a princípio nenhum PDF, porque eu entendo que seria uma leitura, às vezes, um pouco complexa. E eu vou tentar, dentro do tempo que me é permitido aqui, tentar transferir para vocês algumas ideias sobre o que é economia, como é que uma noção econômica pode colaborar aqui nesse contexto de empreendedorismo, tá bom? Então vamos aqui a alguns cenários, algumas ideias, né? Será que cenário econômico importa para o empreendedor? Né? Vamos aqui para alguns devaneios sobre o tema, né? A gente teve aí, há alguns anos atrás, a pandemia. Será que a pandemia interferiu positiva ou negativamente em alguns negócios, né? Então, a gente consegue lembrar, por exemplo, que os shows pararam, bares e restaurantes praticamente pararam, hotelaria, né? Você teve aí, em compensação, você teve empresas do setor de saúde, por incrível que pareça, empresas do ramo de bebida, né, que se deram muito bem. Note um elemento, certo, que não foi controlável, digamos assim, porque não dava para controlar, né? De certa forma, a previsão foi mal feita, né? Um único elemento gerou um monte de aspectos positivos e negativos em diversos tipos de negócio. E o que nós precisamos compreender mais ainda é que vários negócios que tiveram, que se deram bem, vou colocar aqui entre aspas, na pandemia, não sustentaram esses indicadores positivos ao longo do tempo, certo? E empresas que tiveram um cenário negativo durante a pandemia, o que é que a gente visualizou? Alguns restaurantes fecharam, e aí outras empresas foram lá e adquiriram esses restaurantes e reabriram, ou trocou de dono, o dono saiu do ramo e entrou em outro ramo, né? Note que houve aí uma movimentação nos negócios causada por um elemento, né, por uma variável que foi a pandemia. Aqui, longe de mim dizer que a pandemia é positiva, né? Mas o que nós precisamos ter a consciência é que a pandemia foi positiva para alguns ramos de negócio e, ao mesmo tempo, foi negativa para outros ramos de negócio. E você pega, mesmo num cenário negativo, certo? Hoje, talvez, se faça muito menos viagens de negócio do que se fazia antes. Se faça muito menos reuniões presenciais do que o que se fazia antes. Antes, o padrão era reunião presencial. Hoje é aceitável você fazer uma reunião online. Talvez não para todos os assuntos, né? Mas para boa parte dos assuntos. Então, você tem aí que um elemento não controlável por qualquer organização gerou um impacto positivo ou negativo, certo? Em ramos de negócio. Você tem aí cenários de guerra, né? Um dos grandes hobbies da humanidade é fazer guerra. Em alguns momentos se faz mais e outros menos, mas nunca se deixou de fazer, né? Talvez algumas guerras que tenham por aí não deem muito ibope, então não se fala muito delas, mas nunca se deixou de ter.
E aí, assim, você tem guerras que causam ou não mais impactos em um ou outro negócio, né? Você pega aí esse cenário em relação a Israel, em cenário Rússia e Ucrânia, né? Você teve, será que o Brasil, será que a gente aqui no país teve impacto com alguma dessas guerras, né? Será que essa, uma guerra que é tão longe daqui nos causou impacto de alguma forma? A título de curiosidade, a Ucrânia, por exemplo, é um grande exportador, né, de trigo, e de lá para cá, não sei se observaram, mas o pão deu uma subida de preço, né? A princípio, uma das razões foi justamente a redução da oferta de trigo no mundo, o que demorou um certo tempo para ser solucionado, né? Ficou muito trigo estocado dentro da Ucrânia sem poder sair. E isso fez com que o preço dessa commodity internacionalmente subisse. Se o preço do trigo no mundo está caro, para a gente acaba ficando caro também, porque o Brasil não é auto, ele anda muito longe de ser autossuficiente em trigo. Então, boa parte do nosso trigo é importado. Então, se boa parte do trigo é importado e a gente tem que trazer de fora e o preço de fora está mais caro, então nós vamos comprar o pão mais caro, certo? Então, aí é um exemplo de uma coisa que acontece bem longe daqui, mas que nos influencia, certo? Em alguns momentos pode nos influenciar positivamente, em outros negativamente, né? Preço de petróleo, certo? A gente teve, se você buscar aí na história, algumas crises do petróleo, né, ao longo do tempo. Petróleo, uma época, era uma mixaria, né, e de 73 para cá ele tem ocorreram algumas crises, né? A primeira grande crise foi na década de 70 ainda. E note, o petróleo é uma commodity internacional importante, todo mundo queima combustível, mesmo quem não tem transporte próprio, porque não tem que utilizar transporte público, e toda vez que você vai no supermercado, você está pagando o diesel do caminhão que foi lá fazer a entrega para o supermercado, né? Então, combustível é uma variável importante na economia. Se o preço do petróleo, né, sobe, causa um impacto negativo também no nosso dia a dia, porque mesmo que eu não tenha um veículo próprio para abastecer, boa parte do consumo ele depende de transporte, certo? E esse transporte, em sua maioria, queima petróleo. Dólar, né? Dólar sobe, em que isso influencia na nossa vida, né? O Brasil, por exemplo, ele não tem parque tecnológico capaz, né, de produzir de forma competitiva de chips, né, e também alguns tipos de bateria. Bom, se a gente não é capaz de produzir isso, a gente tem que importar. Se a gente tem que importar, provavelmente aqui a gente vai ter que ter dólar. Se o dólar sobe, então a gente vai pagar mais caro. Então, assim, você observar, por exemplo, se o dólar está mais caro ou mais barato, não é importante só para aquela viagem que você quer ir adiante, né? É importante também num contexto em que você paga um valor maior por uma moeda que é uma moeda que transaciona mercadorias internacionalmente. Você pega índice de desemprego, certo? Que também é um indicador econômico, né?
O índice de desemprego alto demonstra que a população de um determinado país tem menos capacidade de consumo. Grosso modo é isso, né? Eu não vou entrar nem no mérito social de pessoas que estão desempregadas, os efeitos psicológicos daquilo, os efeitos sociais daquilo. Eu vou extrair daí somente a variável, somente os aspectos econômicos, né? Quer dizer, se você tem aí 15% da população economicamente ativa e desempregada, perceba, é uma população que tende a ter um perfil de consumo muito interessante, que são pessoas que viajam, consomem veículos e etc, 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 e param de fazer isso, e isso demonstra, de certa forma, um desaquecimento da economia, no sentido de que você tem menos disponibilidade de consumidores dentro daquela região. Então, você pega que um único indicador ele pode nos apontar um cenário econômico ruim, certo? Se você tem um país em que a empregabilidade sobe, demonstra que as empresas estão contratando mais, demonstra que as empresas, se estão contratando mais, estão vendendo mais, e isso demonstra um certo aquecimento econômico. Quer dizer, é uma coisa que, desde a empresa que fabrica o papelão, certo? Passando por diversos outros segmentos industriais, talvez você tenha ali um cenário aquecido. E esse cenário aquecido acaba reverberando, por exemplo, nas prateleiras dos supermercados, nas concessionárias de veículos, nas lojas de roupa, certo? No mercado imobiliário. Então, você tem aí que um único indicador econômico demonstra um cenário, ou um cenário tem uma interferência no indicador econômico. Tá? O que é que eu preciso que vocês compreendam até aqui? É que esses fenômenos, certo? Eles acabam, direto ou indiretamente, tendo uma influência na vida da gente, dentro de um contexto em que as economias são todas interligadas, em maior ou menor proporção, mas são interligadas, e que esses cenários econômicos positivos ou negativos, eles não são universais para todo tipo de negócio. Quer dizer, a pandemia mesmo, ela foi péssima para diversos negócios, mas outros tipos de empreendimento auferiram muitos benefícios financeiros frutos daquele contexto pandêmico. Tá? Então, o que é o dólar alto ou o dólar baixo é bom para todo mundo? Não. O petróleo baixo é bom para todo mundo? Talvez não. Certo? Talvez a gente tenha cenários aqui que em um outro negócio, aquilo, você pega um petróleo, um valor de petróleo extremamente baixo, por exemplo, desestimula a criação de novos campos de extração de petróleo. Por quê? Porque um campo de extração de petróleo é muito caro para se estruturar, para manter. Você precisa ter ali um equilíbrio entre o investimento que você faz e o recurso que você oferece do investimento. Se o petróleo está com valor muito baixo, basicamente só vai compensar extrair petróleo de zonas muito lucrativas e a curto ou médio prazo você corre o risco aí de ter uma menor oferta de petróleo no mercado, o que vai te gerar uma elevação de preço. Então, assim, nenhum indicador, quando ele sobe como ele baixa, ele é só 100% positivo ou ele é só 100% negativo, certo? Sempre tem aí elementos positivos e negativos em cada um deles, tá? Vamos aqui para o primeiro elemento econômico que é interessante que vocês compreendam, que é o aspecto de inflação, né?
O que que indica se a inflação, como é que eu sei se a inflação está alta ou está baixa, né? Daí vem, pessoal, o próximo slide, que são indicadores objetivos que trazem esses números. Então, você tem indicadores oficiais que apontam se a inflação está alta, está baixa, vem subindo ou vem caindo. Paralelo a isso, existe uma questão que é uma sensação da população, né? A população pode olhar aquele número, não crer muito nele e entender que o cenário de que a inflação existe está sendo maior do que o que está sendo divulgado. Já já a gente vê por quê. Mas às vezes há uma desconexão entre a sensação que a sociedade tem e o número objetivo. Tá? De onde é que vem essa ideia de inflação, né? A inflação, para a maioria de vocês, certo? O que é divulgado em termos de senso comum é que a inflação é o aumento generalizado de preços, certo? Então, aumento de combustível, aumento do valor da roupa, aumento do valor da comida, aumento do valor da energia. Então, você tem aí que esse agregado de reajustes demonstra um cenário de inflação. Bom, isso não deixa de ser verdade, porque a sensação de inflação vem daí mesmo, porque os salários começam a crescer numa proporção menor do que o reajuste das coisas, certo? E aí você tem aquela ideia de que as coisas estão ficando mais caras e você não está conseguindo acompanhar. Bom, você pode entender isso como uma causa, certo? Então, qual é a causa? A causa é o reajuste de preço. Bom, normalmente quem entende que a causa é o reajuste de preços parte do princípio de que, digamos assim, os empresários um belo dia se reúnem e aí eles dizem o seguinte: vamos dar uma reajustada nos preços, vamos ficar fazendo isso de forma regular. Existe um outro conceito, pessoal, da economia que chama elasticidade de preço, quer dizer, existem produtos que suportam certos reajustes ou não, e aquilo causa um impacto, digamos assim, você baixa o preço de um determinado produto e aquilo te eleva à venda dele. Existe produto que tem essa relação direta, mas existe produto que não tem essa relação. E aí, quer dizer, você fazer reajustes seguidos, em tese, aquilo prejudica a tua venda no final do dia. E aí, a não ser que você parta do princípio de que há cartéis generalizados em todos os ramos de negócio, o que é muito difícil de ocorrer, certo? Objetivamente, é meio complicado de operacionalizar um negócio desse. Não é bem assim que funciona. Então, normalmente, você vem, por exemplo, de um desequilíbrio de oferta e procura. Então, por exemplo, imagina que a oferta de petróleo está menor do que a procura, certo? As pessoas estão consumindo mais petróleo e o mercado está jogando menos petróleo no mercado. E os produtores estão jogando menos petróleo no mercado. Aquilo naturalmente vai elevar o preço do petróleo. Por quê? Porque tem muita gente procurando e pouca gente oferecendo, né? E a oferta sendo menor. Então, esse tipo de desequilíbrio aqui é um dos fatores que causa inflação. Por exemplo, você pega um país que tem uma capacidade produtiva muito ociosa, quer dizer, existe um parque industrial, existe um parque de produção e que ele está, sei lá, 40% ocioso, né? Você tem menos oferta de mercadorias e provavelmente isso daí é um indicador de reajuste de preços, né? Indicador de inflação. Então, como é uma política governamental, por exemplo, para reduzir valor de mercadorias? Incentivar a produção. Certo? Então, você tem aí o viés do incentivo de produção como um fator
para controle inflacionário. O incentivo, certo? O estímulo à produtividade, o estímulo à produção, porque aí você bate na inflação pelo lado da oferta de produtos. A elevação de custos, obviamente, então se você tem um cenário, uma cadeia produtiva, em que nela você tem uma elevação de custos, não tem como você segurar valor, certo? Então imagina que você atua numa cadeia de negócios em que você é muito dependente do dólar e o dólar vem seguidamente subindo de preço. Não tem como tu não subir junto, certo? Porque os teus custos relacionados à moeda estrangeira subiram, né? A ideia de emissão de moeda, aí, pessoal, existe N exemplos na literatura e na história que emissões significativas de moeda, uma das consequências clássicas é a inflação, certo? Então, quando você tem muita oferta de moeda, aquela moeda, de forma grosseira, ela perde valor de mercado, porque você tem muito, né? Então aí você tem um cenário em que uma política pública de emissão regular de moeda, de uma forma significativa, gera um cenário inflacionário. Bom, no cenário de pandemia, certo? Uma das coisas que os governos tiveram que fazer foi justamente a emissão de moeda. Então já era esperado, certo, no pós-inflação, no pós-pandemia, que houvesse ali um cenário de inflação. Por quê? Porque basicamente todos os países do mundo, uma das formas que eles tinham de financiar programas sociais que eram necessários, de financiar linhas de crédito que eram necessárias à época, era através de emissão de moeda, certo? Então aí você tinha um movimento natural em que essa emissão de moeda causada, certo, forçada, digamos assim, por uma pandemia, ia gerar ali naturalmente um cenário de inflação. Expectativa de inflação futura, a simples expectativa de inflação, certo? Alguns estudos apontam que ela já é suficiente para gerar inflação. Tanto é que você pega, por exemplo, a adoção do Plano Real no Brasil, ela foi necessário que criar artifícios de comunicação, artifícios políticos, para dirimir, por exemplo, essa expectativa, para que a pessoa tivesse segurança de que os preços iam ficar mais tranquilos. Então, a adoção da URV, por exemplo, ela veio nesse sentido, que ao invés de se adotar o dólar, né, se adotou aí a URV, e aí o cidadão passava pela porta do supermercado, a carne que era X URV, no dia seguinte continuava X URV. E aí começava a ter uma segurança de que aquele bem não teria reajuste de valor, certo? Índices, inércia inflacionária, quer dizer, se você começa a ter um cenário regular de inflação, aquilo pode entrar no que a gente chama de inércia inflacionária, ou seja, naturalmente a inflação ela vai se sustentando, né? Ela vai, e aí você travar a inflação começa a ficar cada vez mais difícil, né? Então você tem aí diversos elementos que colaboram com a ideia de inflação. Como a inflação é demonstrada, então a gente utiliza indicadores, por exemplo, a gente vai já falar deles. A inflação afeta da mesma forma pobres e ricos. Existem alguns estudos que apontam, pessoal, que não é preciso ser muito gênio, né, para imaginar o seguinte. Imagina que você tem uma camada da população que, vamos lá, 70% dos recursos dela, 60, 70% dos recursos dela são empregados na alimentação. A grosso modo, usa grande parte do dinheiro dela para sobreviver, para comer, né? Se você tem aí um cenário de inflação,
e cenário de inflação, normalmente os alimentos entram dentro desse contexto, a inflação sempre é mais injusta com quem é mais pobre, certo? Por quê? Porque o mais pobre, boa parte do capital que ele recebe é única e exclusivamente para sobrevivência, e esses produtos envolvidos em sobrevivência normalmente são os que têm um contexto inflacionário mais amplo, certo? Quando eu chamo contexto inflacionário, não é que eles necessariamente se reajustam mais, mas é porque, digamos assim, tem uma doença mais persistente, certo? E aí você acaba tendo um senso comum, a ideia dessa expectativa inflacionária muito mais fácil em alimentos do que em outros tipos de produto que não são tão comuns o consumo, tá? Então, claramente, as pessoas com a renda mais baixa, elas sofrem muito mais com inflação do que pessoas com mais recursos, né? O que o empreendedor precisa compreender sobre cenário econômico. Você está aí muito bem com sua ideia e você precisa compreender que o cenário econômico de uma pandemia, de uma guerra, seja lá o que for, como é que aquilo interfere no teu empreendimento, certo? Será que vai interferir positivamente? Será que vai interferir negativamente? É essa a mecânica que a gente precisa desenvolver, que o empreendedor precisa desenvolver com o tempo, certo? O que o empreendedor precisa saber sobre inflação? Basicamente, pessoal, o que a gente precisa compreender é entender que inflação não é só reajuste de preço, que inflação tem a ver com outras coisas, certo? E que a inflação no seu empreendimento ela vai lhe pegar também e como é que você vai trabalhar com ela, certo? Então, por quê? Porque, por exemplo, você pega uma geração mais jovem de 94 para cá, desde quando foi implantado o Plano Real, uma geração. Aí você tem gerações que não entendem direito o que é inflação, porque simplesmente a inflação não era uma coisa tão importante, tá? Esperamos que continue assim, certo? Mas, de qualquer forma, o empreendedor precisa entender que reajustes existem e como é que isso interfere no empreendimento dele. Tá? Aqui, senhores, três indicadores que servem para apontar um cenário ou não de inflação. A gente tem aqui os dois mais famosos, né, IGPM e IPCA, certo? IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, certo? Ele é derivado de outros três indicadores, né? INCC, por exemplo, que é utilizado para reajuste de contrato de construção civil. IGPM é muito utilizado nos reajustes de aluguel, certo? Você vê ali o acumulado do IGPM, esse indicador que é utilizado em reajuste de aluguel. Mas aí você tem IPCA e INPC, certo? O que é interessante se observar, pessoal? Como é que esse negócio aqui é construído? Imagina, eu vou dar um exemplo grosseiro. Imagina uma pessoa com uma pranchetinha na mão. Essa pessoa ela vai em alguns pontos comerciais e anota o preço. Daqui 30 dias, essa pessoa com essa mesma pranchetinha vai lá, anota do lado o preço, certo? E aí você compara um preço com o outro e vê se ele aumentou ou se ele subiu, certo? De forma grosseira, é assim que esses índices são calculados, né? Então você tem o que compõe os índices, né? Alimentação, bebida, habitação, vestuário, um monte de elementos que entram aí. O que é que você precisa compreender, né? O IPCA, ele acaba sendo um índice amplo, né? Porque ele pega, em tese, o foco dele é uma camada maior da população, né? O INPC, ele também pega basicamente os mesmos setores, mas ele tem um foco numa população de renda mais baixa.
Então, por exemplo, você pode ter o IPCA dando um valor e o INPC dando um outro que não é o mesmo, certo? Por quê? Porque pessoas com a renda maior têm características de consumo um pouco diferentes. Então, aqui vai entrar coisas que não entram aqui, certo? Por quê? Porque o foco aqui é uma renda menor. O que é que eu quero dizer, certo? Tem um índice aqui melhor do que o outro? Não, ele só tem características distintas, certo? Professor, quais são os mais comuns da gente visualizar? IGPM, então você abre aí os jornais, os noticiários, todo mês sai lá o IGPM, e IPCA, certo? IPCA também é um item, é um indicador regularmente divulgado. Então, toda vez agora que você abrir um jornal ou estiver diante da TV e alguém lá for falar o IPCA subiu tantos por cento, ou o IGPM subiu, e aí ele coloca normalmente assim, o IPCA subiu tantos por cento, e os principais culpados foram, aí coloca o tomate, a cebola, o combustível, não sei o quê. Note, são os elementos que compõem o índice que ele está dizendo que são os que tiveram o maior reajuste. Em paralelo, você teve indicadores ali que provavelmente reduziram de preço. Então, esse equilíbrio aí em que uns sobem e outros baixam é que dão um cenário de inflação. Aqui eu faço só uma observação a vocês. Professor, a inflação lá de casa vai ser exatamente a do IPCA ou vai ser exatamente a do INPC? Não. Por quê? Porque vai depender do seu padrão de consumo. Então, imagina que no seu padrão de consumo tem uma viagem regular, certo, para uma festa em outro estado. Um negócio assim bem diferente, né? Note, pode ser que nesse teu padrão de gasto exista coisas que não estão aqui. E aí pode ser que a tua inflação real seja menor ou maior do que a inflação oficial. Então, assim, professor, como é que eu sei minha inflação? É se tu fizer a mesma história da pranchetinha. E aí tu vai ter uma noção se a tua inflação real ela está muito próxima ou muito distante aqui da ideia do que o IPCA e o INPC estão divulgando, certo? Não é para dar tão diferente assim, mas vai depender, obviamente, muito do seu padrão de consumo. Tá? Selic é outra palavra que surge com bastante frequência, né? A ideia de taxa básica de juros. Aqui está um gráfico, né? Da taxa básica de juros, a taxa Selic, né? Note que tem hora que ela sobe, tem hora que ela estabiliza um pouquinho, aí ela desce, depois sobe de novo, certo? É um indicador que ele não é uma reta, né? Ele não é fixo, certo? Ele sofre variações, né? E de onde é que este menino vem? Taxa básica de juros, ela, primeiro, ela não é gerada de mercado, né? Porque note, IGPM, IPCA e INPC, a pranchetinha, os valores que eu estou anotando são de mercado. Selic não, certo? Selic tem uma turma do Copom, certo? Que é uma estrutura que tem do Banco Central, que se reúne aí a cada 45 dias. Dessa reunião há uma discussão aí sobre cenários econômicos e etc. Tal. E dali eles apontam se a Selic deve permanecer como está, deve ser ajustado, deve baixar. Bem, observe que a Selic é de caneta. Então, existe ali uma definição sobre o valor da taxa Selic. Né? Por que, que existe esses reajustes? Uma das funções da taxa Selic é funcionar como um mecanismo de controle de inflação. A grosso modo, pessoal, é mais ou menos o seguinte: a taxa básica de juros dita a taxa de juros de mercado. Então, por exemplo, se você tem um cenário de inflação, esse cenário de inflação
você tem aí um reajuste de valores, né, de mercadorias, etc., relacionados ao consumo. E o que é que a taxa Selic busca fazer? Busca retirar dinheiro do mercado. Por quê? Porque se você tiver muito dinheiro no mercado, esse consumo aumenta, e se eu tenho muito consumo com menor oferta, esse preço ele sobe mais ainda. Então, a lógica que se utiliza do Banco Central para a taxa Selic é nesse contexto, certo? Em que você tem que desincentivar, digamos assim, o consumo, tornando o dinheiro mais caro, tá? Aí existem diversas discussões, né? Se a inflação atual ela está sendo causada por uma demanda de consumo, certo? Talvez isso faça mais lógico, mas se não for por uma demanda de consumo, talvez essa política não seja tão efetiva assim, certo? Mas independente do ponto de vista A ou do ponto de vista B, o que a gente precisa saber é que o valor da Selic dita o valor da taxa de juros que o mercado vai utilizar. Então, uma Selic baixa, eu consigo financiar minha casa mais barato. Uma Selic alta, o financiamento da minha casa sai mais caro. Uma Selic baixa, quando eu for trocar de carro, a prestação do meu carro corre o risco de sair bem mais baixinho. Numa Selic alta, a prestação desse carro vai ficar mais cara, porque a taxa de juros empregada no financiamento vai ser maior. Então, assim, o que a Selic dita é a forma como os juros vai ser trabalhado dentro do país, certo? E aí, assim, a maioria de vocês, né, deve ter conta em algum banco digital que paga lá X% de CDI para o dinheiro que você deixa, né, lá depositado. O que que é o CDI, certo? O CDI, ele é um indicador muito próximo do Selic, certo? Não é idêntico, não, mas é bem pertinho. E aí, um banco ele acaba emprestando dinheiro para outro, certo? De forma regular. A taxa de juros que um banco cobra para outro é muito próximo da Selic. E aí, como é uma transferência de dinheiro com bastante frequência, a ideia do interbancário aqui não é que um banco empreste dinheiro para outro e demore 10 anos para receber esse dinheiro, é que é cobrado um juros diário daquele valor que vai ser pago provavelmente no dia seguinte. Perceba, nesse contexto aí, é que você tem, por exemplo, que há alguns anos atrás, se o CDI é muito próximo da Selic, quando a Selic estava baixa, você tinha, por exemplo, alguns bancos digitais que pagavam 200% do valor do CDI. Certo? Por quê? Porque a Selic estava baixinha, então ele conseguia pagar esse valor. Na medida que a Selic cresceu, esses bancos que pagavam 200, 250% de CDI, eles foram sumindo, tudinho foram ficar aí estourando na faixa de 100% do CDI, né? Então, o CDI é um indicador, certo, de pagamento de juros aí aos senhores nas contas digitais, que é muito próximo à Selic. O que isso te interessa saber? É que se a Selic for alta, os juros é alto. Se os juros é alto, e tu deixar o dinheiro parado no banco digital, mesmo que seja apenas 100% do CDI, não seja mais os 200, né? Mesmo que seja os 100% do CDI, esse retorno vai ser alto. Até que ponto compensa tu montar um empreendimento para tu bater cabeça, ter trabalho, etc., se tu pode não fazer nada e receber 100% do CDI com a Selic alta? Então, o que é que eu quero dizer? Uma Selic alta, você tem provavelmente uma oferta de crédito
mais limitada no mercado à medida que as taxas de juros estão muito altas, e aí tem menos gente disposta a pegar esse crédito, e também o dinheiro fica quieto aqui no CDI, porque eu fico ganhando muita grana sem fazer nada. Uma Selic mais baixa, de certa forma, me motiva a arriscar esse dinheiro no empreendimento, à medida que se eu deixar ele parado para render o CDI, eu vou oferir muito pouco recurso. Tá? Então, é sempre importante você compreender o trânsito da CDI para cima e para baixo, o trânsito da Selic para cima e para baixo, que tem uma interferência direta aí no que você, nos seus rendimentos. Tá? Câmbio é um outro elemento de economia interessante para você compreender, certo? Você tem o dólar como um padrão monetário internacional, e aí, assim, qual é a ideia de câmbio? Você tem que comparar uma moeda em relação à outra. Então, assim, o dólar tá caro, mas assim, ele tá caro em relação ao real, por exemplo, certo? Talvez o dólar em relação a uma outra moeda não esteja tão caro. Então, assim, note que você tem dois elementos. Um, que é a desvalorização do real, frente a um dólar que internacionalmente ele pode estar mais ou menos valorizado dependendo da procura por ele, certo? Então, se você for pegar uma taxa básica de juros americana que sobe, certo? Talvez você tenha aí muito emprego de capital estrangeiro entrando nos Estados Unidos para se resguardar, e procura um dólar para fazer isso, e aí você tem um cenário em que o dólar fica um pouquinho mais caro, né? Ao mesmo tempo, quando você tem um cenário de tranquilidade econômica, esse dólar tende a ficar menos, digamos assim, estressado, e aí ele, dependendo da desvalorização, se não tiver uma desvalorização muito severa da tua moeda, esse câmbio fica mais equilibrado. Então, o que é que a gente precisa compreender? Quando você imagina que você vai comprar uma determinada mercadoria na China, né? Imagina se o fornecedor chinês, imagina se ele quer receber em real. Por que ele não quer receber em real? Porque lá ele precisa pagar o fornecedor dele, ele precisa pagar o funcionário dele, tá? Então acaba que ele prefere receber em dólar. Então, normalmente as negociações internacionais elas são feitas em dólar porque você tem um certo nível de segurança cambial entre os dois agentes. Então, assim, o chinês não quer receber em dólar, assim como quando a gente vende para a China, talvez a gente não queira receber na moeda deles, porque eu vou fazer o que com essa moeda aqui? Eu compro o que com ela, certo? Então, acaba que o dólar tem uma visão de trânsito muito mais fácil, né? E aí, umas altas do dólar que andaram correndo assim, aí eu escutei uma frase fantástica: ninguém come, eu não como em dólar, né? Aqui tá a notícia ruim, certo? Por quê? Porque, no exemplo do pão, né? Se o Brasil não é autossuficiente em trigo e tem que trazer trigo de fora, quando a gente traz trigo de fora, esse país de fora não vai receber em real, ele vai receber em dólar. E aí, se esse dólar está mais caro, eu tenho que dispor de mais reais para comprar dólar. E aí, quando eu vou vender esse pão aqui, o trigo, por ter chegado mais caro, eu tenho que vender o pão mais caro. Você pega, por exemplo, a turma aí que trabalha com celulares, né, e montagem de equipamentos eletroeletrônicos. Boa parte deles trabalha com importação de insumos, né? Certas partes do produto são importadas. Esse produto invariavelmente vai ficar mais caro porque esses insumos foram adquiridos dispondo de uma quantidade maior de real para poder pagar dólar,
E aí, quando ele sai mais caro, esse valor tem que ser repassado para o consumidor, porque senão a empresa quebra. Então, uma parte da indústria farmacêutica, insumos não são nacionais. Uma parte boa aqui de alguns de alimentos são importados, então efetivamente se come dólar, certo? De forma indireta, né? Se cura pessoas com produtos dolarizados, né? Então, a desvalorização do real frente ao dólar é um elemento negativo, certo? De comercialização internacional. A não ser que, por exemplo, você venda também em dólar, né? Você pega a turma do agronegócio que vende soja internacionalmente, um produtor de soja que vende soja, sei lá, para um país aqui da América Central, ele não quer receber na moeda do país da América Central, ele quer receber em dólar, certo? E se o dólar estiver mais alto, para ele, por exemplo, é positivo. Né? Para que serve o empreendedor compreender sua relação com o valor de outras moedas internacionais? É porque você precisa compreender se aquele ramo que você está entrando, ele sofre muito ou pouca interferência a depender do valor da moeda, certo? A depender da desvalorização da nossa moeda. Então, assim, se eu tenho que importar produtos ou insumos, os meus produtos vão ficar mais caros, e se eu não tiver, se esses produtos mais caros perderem competitividade, eu começo a me complicar. Se eu trabalho exportando, o dólar mais caro não vai me afetar negativamente. Eu vou achar ótimo receber um dólar a R$ 7, certo? Então, assim, existem negócios que têm uma interferência muito forte em câmbio, tá? Aqui, pessoal, normalmente em outros cursos, em outros contextos, a gente fala outros indicadores, mas aqui eu acho suficiente a gente entender o que é inflação, os indicadores que medem essa inflação, entender o que é a Selic, entender nem que seja superficialmente o que é a Selic, compreender que o CDI tem uma relaçãozinha com a Selic e compreender que, apesar de nosso país a gente ter uma moeda, como nós temos relações internacionais, essas relações internacionais, em suma, elas ocorrem em dólar, ok? Então, abraço a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo.